Um pouco a nossa rodada aqui de temas, aproveitar a presença do professor Machado, economista. Professor, olhando o mundo atual, quando se fala em Estados Unidos, tem um outro personagem, uma outra nação, cuja relação já é indelével, a China. E o Trump fala, abre aspas, a China tem medo de Donald Trump, fecha aspas. Tudo bem. Eu cubro eleições americanas há muito tempo, em outras partes do mundo também. Eu aprendi que tem uma persona que se divide em dois personagens. O candidato e depois, caso eleito, o político eleito. E aí, às vezes, eles vão para caminhos bastante diferentes. Por mais que os Estados Unidos, nessa fala de Trump, a China tem medo dos Estados Unidos, os países criaram uma relação comercial que é a maior já registrada na história da humanidade. Essa transação comercial por ano está na casa do US$ 1 trilhão. Agora, Machado, me ajuda aqui a explicar. É uma relação hoje que ela é umbilical, né? Ela um depende do outro, perfeito. Simbiótica é a palavra que eu estou tentando achar. Quebrar essa relação simbiótica mata os dois ou fere aquele que está ficando maior, que pode ser os Estados Unidos? Favale, você colocou muito bem. Uma coisa é o discurso de campanha. Uhum. E aí o Trump foi coerente com ele o tempo todo. Eu sou o Trump, eu vou fazer acontecer, eu acabo com a guerra no dia seguinte, e a China tem medo de mim, o Putin tem medo de mim, vejam o que a Coreia do Norte está fazendo. Mas de novo, você foi perfeito. A relação hoje é tão simbiótica que os Estados Unidos dependem tanto da China e a China depende tanto dos Estados Unidos que não interessa para nenhum dos dois dar um pisão em cima do outro. E, portanto, se ganhar no dia seguinte, o discurso de campanha desaparece e a relação passa a ser muito mais pragmática. Agora, Natália, existe uma discussão, ora ela avança, ora ela diminui, que é o seguinte, são previsões fora de China e Estados Unidos do Banco Monetário, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, por exemplo, que apontam que a China, sim, vai ser o grande personagem hegemônico do século XXI. Vai ser a maior potência econômica, talvez na primeira metade do século, na segunda metade do século, né? Tivemos pandemia, 2 guerras ocorrendo, esse cálculo, ele oscila. Mas existem observadores internacionais que tem quase um consenso de que a China vai tomar o lugar dos Estados Unidos em algum momento nesse século como a maior potência mundial. Agora, politicamente falando, como é que um presidente americano se posiciona para tentar afastar Xi Jinping? Porque é o seguinte, a gente sabe que daqui 4 anos tem uma outra eleição e pode haver uma troca de Donald Trump ou de Kamala Harris, mas não me parece que daqui 4 anos haverá uma troca de Xi Jinping. E estou colocando, então, o presidente junto com o país para chegar nesse ponto. Como tentar evitar que a China chegue ao lugar dos Estados Unidos ou coloque uma espécie de um freio de mão puxado para demorar que essa transição aconteça? Politicamente falando, o que um presidente americano pode fazer? Olha, difícil essa pergunta, né? Mas, do meu ponto de vista, tem um autor muito antigo, Tucídides, que sempre vai colocar essa questão, né? Como escapar da armadilha de Tucídides? Ou seja, quando tem uma potência hegemônica sendo ameaçada por uma outra potência em ascensão, a tendência é que haja um conflito direto entre essas duas. Os Estados Unidos vai conseguir impedir com que a China se torne a potência hegemônica sem entrar numa guerra contra ela? Será que é a postura pacifista que o Donald Trump tem colocado o caminho para evitar isso? Ou seria uma postura mais beliciosa? Né? Então, acho que essa é uma questão que tem sido muito debatida na área de relações internacionais e que é importante a gente levar em consideração. Mas, falando da China, a China hoje é o principal parceiro comercial de quase todos os países da América Latina. Né? Em segundo vem os Estados Unidos. Sempre os Estados Unidos era o primeiro. Agora, Favale, e a América Latina, né? No programa desses 2 candidatos? A única vez que eu ouvi falar sobre a América Latina foi sobre imigração. Perfeito. Né? Quando eles trouxeram a questão da América Latina, se o Trump está preocupado com a questão do petróleo, cadê a Venezuela? Como é que vai ser a reação em relação à Venezuela? Então, eu saio com algumas perguntas em relação à nossa região aqui do continente. Que vão ficar sem respostas, né? Porque o Trump foi o último presidente americano a visitar a América Latina. Para ser mais preciso, ele ficou 2 horas em Bogotá e fez um discurso dizendo: estou aqui no país que mais interessa, pelo menos na política dele na época, a Colômbia.
por conta de um Plano Colômbia, que é algo que surge nos anos 90, reforçado nos anos 2000, pelo ex-presidente também republicano George W. Bush, para evitar a saída da cocaína na América do Sul, seja atravessada pela América Central e chegue a ser consumida na América do Norte. Então, naquela época, a posição de enxergar a América do Sul era evitar, primeiro, a droga, depois os imigrantes indesejados e ilegais. Acho, Natália, que vamos ficar ainda fora do espectro. Marinho, segura mais essa. Vamos lá. Taylor Swift acaba de apoiar Kamala Harris. O que isso significa? Agora eu estou puxando para a sociedade, cultura pop, que são dois assuntos que você nada de braçada. Fala aí, isso é um peso importante, né? Sem dúvida alguma. Eu acho que surpreende um total de 0 pessoas. O que talvez traz algum grau de surpresa é que ela demorou mais do que as pessoas estavam esperando e as pessoas começaram a formular teses que poderiam explicar esse adiamento da formalização do apoio dela à candidata democrata e, dito e feito, bastou uma performance minimamente convincente, aquele alinhamento de expectativas baixo e, de fato, ela superou, e muito, justiça seja feita, a performance da Kamala Harris, que, claro, cria um efeito aglutinador, faz as pessoas que estavam ali ainda em dúvida poderem realmente cerrar a fileira com ela oficialmente, e é um apoio tanto, porque a Taylor Swift acaba transcendendo a cultura pop. Tem uma frase muito repetida no jargão político americano que é "Politics is downstream from culture", ou seja, a política acaba sendo, enfim, acaba recebendo como se fosse os efluentes da cultura pop. A cultura pop acaba desaguando na política, ela precede a política. Então, o impacto... Isso pode ser o fiel da balança, pode ser aqueles poucas milhares de eleitores em determinados estados ali no meio-oeste, região essa que, obviamente, é decisiva, vai ser o fiel da balança, mais uma vez nessa eleição, e onde ela tem uma base de fãs tremenda. Gigantesco. Transcende todas as demografias. Inclusive, muitos setores da direita atribuem a ela, eu acho que até ali num tom conspiratório, que ela seria usada pelo estamento burocrático e pelas agências de inteligência como um PSYOP, né? Que é uma operação psicológica de manipulação em massa. Eu não estou, obviamente, concordando com isso, mas eu só estou fazendo questão de citar isso em nome, para dimensionar o impacto que uma Taylor Swift tem no consciente coletivo e no imaginário do povo americano. E é um encontro de gigantes, né? Porque ela namora um astro da NFL, né? Um jogador de futebol americano. Eu vou encarnar aqui o Lobão. Lembra do Lobão, o cantor? Ele fala... Não sei se você viu a roupa que ele estava usando no US Open, usando a roupa de chapéu da Gucci, tênis da Gucci, tudo Gucci, cafonérrimo. Pelo amor de Deus, sujeito cafonérrimo, como diria o poeta Lobão. Mas tudo bem, mas estou falando que ela, como uma figura da cultura pop aqui dos anos de 2020, namora um astro da NFL, que é o esporte mais popular entre os americanos. Sem dúvida. Você faz uma conjunção aí de duas figuras populares muito importantes, e agora uma delas pendendo para uma das candidatas. Deixa eu aproveitar que a gente estava falando aí de popularidade e tudo mais. Olhem quem nos acompanha aí, pela imagem principalmente, a última pesquisa. O Marinho aqui citou agora há pouco Sierra College e New York Times, que fez uma pesquisa. Aqui eu peguei um site que eu acompanho com bastante cuidado, que é o 538. Faz alusão ao número de delegados que chegam ao final e que dão o voto aí para o candidato. O 538 é um site independente, mas recentemente foi comprado pela ABC News e ele faz um compilado, faz uma média aritmética de todas as recentes pesquisas aplicadas. E este dado é do dia 10 de setembro. Agora a gente já entrou na madrugada do dia 11, mas é o mais fresquinho de todos. E coloca, então, a Kamala Harris com 47,1. Eu vou pedir para a arte tirar a tarja, se conseguirem, para dar uma leitura, que é 44,4. Para ser preciso, eu que sei fazer conta de cabeça, são 2,7 ponto percentual em vantagem para a Kamala, é o chamado empate técnico. Mas vamos fazer uma conta rápida aqui, estão faltando pouco mais de 10% de indecisos. E agora, obviamente, vai todo mundo salivando para esses indecisos. Com o debate de hoje, rodada de perguntas aqui. Na tua opinião, Marinho, quem vai levar esses indecisos?
cedo ainda para cravar, acho que seria precipitado fazer qualquer comentário nesse sentido de forma cabal aqui. O importante é lembrar que o fundador do 538, que é esse agregado de pesquisas, é um sujeito chamado Nate Silver, que hoje em dia tem uma operação que ele toca individualmente e que também faz ali, depois de alguns erros cometidos no passado, ele foi aprimorando a própria metodologia, calibrando as amostragens, a forma de trazer uma média dessas pesquisas, que indicam que Donald Trump, hoje, de acordo com todo esse agregado e a projeção a partir dele, estatística, evidentemente, tem a probabilidade de algo em torno de 62% de vencer a eleição contra 38%, mais ou menos, da Kamala Harris. Ou seja, acaba que, mais uma vez, eu acho que é reflexo até desses tempos de pós-verdade, de ceticismo junto às instituições, aos institutos de pesquisa, que acaba cada um querendo se escorar no número que favorece a sua própria narrativa. E isso é reflexo da modernidade, do terreno midiático e político no qual a gente está pisando hoje em dia. Isso, com certeza, a gente sabe muito bem do que se trata aqui no Brasilzão também. Então, eu acho que a gente tem que ver qualquer agregado desse com alguma cautela e lembrar que pouco importa, de fato, os números do voto popular a nível nacional. Exatamente. São 50 eleições estaduais e o que importa, no final do dia, são essas 50 eleições estaduais. Natália, deixa eu trazer para você também, diante, claro, tem esses indecisos. Isso faz parte de qualquer conta. Só vou colocar aqui para todo mundo também lembrar que nós estamos falando de uma equação que tem uma variável muito complicada. O Marinho lembrou muito bem. A eleição nos Estados Unidos, ela é facultativa, é uma opção. E é uma corrida de obstáculos. Lembra todo mundo que nos escuta e quem está aqui na mesa. Primeiro, o pré-candidato tem que ser escolhido pelo partido. Número 2, ele tem que se registrar para cada eleição. Não existe um documento, como nós temos aqui, que é o título eleitoral. Eu quero votar agora, tem que ir ao que nós chamaríamos aqui de junta eleitoral, o cartório eleitoral, pegar uma fila, porque só funciona de segunda a sexta no horário comercial, fazer a inscrição para aquela eleição e no dia 5, que é uma terça-feira, como é previsto na Constituição americana, no horário comercial, tem que colocar aquilo da sua agenda. Sair mais cedo de casa, chegar mais tarde no trabalho, pular o horário do almoço para pegar uma fila de votação. Não é feriado, como lembrou o professor Machado. Agora eu vou fazer essa pergunta para o Machado e para a Natália, começando pelo Machado. Você me permite, obviamente, um brevíssimo parênteses aqui, só para situar que Donald Trump, se você fazer ali, traçar um comparativo entre a posição dele nas pesquisas no agregado, em 2016, onde ele prevaleceu e se consagrou o vencedor contra Hillary Clinton, em 2020 contra Joe Biden, ele nunca teve uma posição tão favorável nesse agregado de pesquisas. Será que isso vai acabar, enfim, provando que ele vai emergir como vencedor dessa vez? A ver, não dá para cravar, mas é inquestionável o fato que ele está numa posição muito mais favorável do que ele estava nessas duas ocasiões anteriores. A ver o desfecho. Voltando, Machado, você acha que os anseios da classe média, aquele que vai votar mesmo, que vai pegar a fila, que está querendo e tal, quem vai conseguir, pelo que você escutou agora, o maior engajamento, que é talvez um dos principais verbetes da nossa época? Eu acho que tem um dístico que diz nada tão parecido como um republicano do que como um democrata. e o debate de hoje mostrou, quer dizer, em vários temas tinha diferenças pessoais, não tinha diferenças ideológicas ou programáticas. Portanto, eu acho que vai depender muito do engajamento pessoal e não das estruturas partidárias. E concordo, se no debate passado não teve dúvida de quem ganhou o debate, hoje, para mim, ficou claro que a Câmara saiu melhor do que ele. Ele ficou repetindo coisas antigas e não trouxe nada, não agregou nada de novo. De acordo com o Washington Post, a campanha dela, contrariando o movimento que ela estava ensaiando antes do debate, já veio a público convocando para um novo debate. Aí eu pergunto a vocês aqui, qual é a leitura de vocês desse movimento? Significa que ela gostou do que viu e quer mais? Ou será que é alguma maneira dela seguir aparecendo, aproveitar um palco dessa magnitude para seguir se apresentando para o povo americano de modo geral? Acho que ela gostou. Ela gostou e quer mais. E acho que essa notícia da loira, do apoio da loira, vai ser acompanhado de outras adesões que vão colocar fogo nessa questão. Sim. Que é o engajamento pessoal. Deixa eu terminar aqui, ser justo com a Natália. Engajamento, Natália.
Que é o engajamento... Você acha que o que você viu hoje A Câmara, com certeza. Do meu ponto de vista, ela se saiu melhor no debate. Acho que ela vai gerar mais engajamento. E tem um ponto sensível, né, nessas eleições, que é a questão Israel e Palestina. Né? E a questão Israel e Palestina tem afastado, em certa medida, o eleitorado árabe, que é um eleitorado importante, principalmente no estado de Michigan, que é considerado um dos swing states, né? E a Câmara deixou claro que ela é a favor de Israel se defender, mas ela é a favor dos dois estados. Enquanto o Trump deixou claro que pode, né, vamos dizer assim, deportar qualquer um que possa representar um terrorista, né? Isso pode colocar em risco, vamos dizer, várias famílias árabes. Então, não sei se ela pode reengajar esse público, que é um público que tem aí demonstrado uma resistência, vamos dizer, em comparecer a votar no dia 5. Público esse que está a plenos pulmões, aí, inclusive na Convenção Democrata em Chicago. Exato. Ali inundaram ali as imediações ali do Centro de Convenções em Chicago, tentando colar a pecha de Genocide Joe, ou Joe do genocida Joe Biden. E volta à tona aqui uma dessas grandes questões que estão postas. Até que ponto ela vai honrar e se revestir das realizações e do retrospecto do mandato, ônus e bônus, como tudo na vida, ou ela vai correr como o diabo da cruz de todas essas fragilidades e vulnerabilidades que o retrospecto do Biden apresenta, querendo se distanciar dele. Ela tem Essa uma situação vantagem, é uma sinuca de bico e tanto. Mas ela tem uma vantagem. Como ela foi uma vice-presidente muito ausente, vamos dizer... Exatamente. É quase como se fosse uma tela branca, de certa Exatamente. forma. E ele bateu nessa. É o pior presidente e a pior vice-presidente. Numericamente isso é falando... Isso é bom para ela agora. É incontornável isso. Numericamente falando... Mas, de novo, a gente cai de novo na mesma problemática. Até que ponto as pesquisas são fiéis retratos da realidade. Até porque, enfim... Eu acho que, sem dúvida alguma, eu não conheço, não há precedente na história moderna de uma candidata, e o Trump disse isso. Ao removerem Joe Biden do topo da chapa democrata, vocês descartaram todo um processo de primária democrata, 14 milhões de eleitores democratas que votaram no Joe Biden, não votaram nela. Ela nunca teve um voto sequer. Ela não teve um voto sequer até o momento. E toda essa engenharia de propaganda que foi feita entre academia, Hollywood, caciques e elites partidárias, erguendo ela a essa nova encarnação do Nelson Mandela. Enfim, a ver se isso vai colar. Mas ela se fez um grande favor com a performance energética e preparada que ela entregou hoje. Inegável. E acredito, uma outra coisa que é importante da performance dela, que ela trouxe à tona o fato do Dick Cheney, que é um ex-republicano, está apoiando a sua candidatura. E cada vez mais a gente tem nomes de republicanos que estão apoiando a candidatura da Kamala. Lembra que eu disse aqui, minha querida, que o que talvez defina mais flagrantemente a performance do Trump foram oportunidades perdidas. Por que Donald Trump, em sã consciência, não aproveitou esse momento e falou, e eu tenho diversos ex-democratas me apoiando. Robert F. Kennedy Jr., de uma das maiores dinastias democratas da história. Tudo bem que ele é um pouco diferente, diverge ali dos irmãos dele, mas é um nome muito relevante. A própria ex-deputada do Havaí, a Tulsi Gabbard, que concorreu contra Kamala Harris na primária democrata de 2020 e protagonizou uma das maiores jantadas imitadas em debate contra Kamala Harris naquele momento, inclusive preparou o Trump para o debate, ou pelo menos tentou preparar, porque eu acho que o Trump não aceita dica de ninguém, é muito sujeito de si, né? São ex-democratas também bandeando para o lado dele. Ele falou, ele não mencionou. Mais uma oportunidade perdida. Quando ela tentou usar aquela frase feita ali também, de tentar o provocar, dizendo os seus comícios deixam as pessoas sonolentas, as pessoas saem cedo, ela foi ali no calcanhar de Aquiles dele, onde ia doer. Ele deveria ter aproveitado e dizer assim, eu estou fazendo comícios aí, tomando balas na minha cabeça e lutando por esse país. Ele não fez isso. Ele mencionou isso perifericamente, depois, em outro contexto, que não teve o mesmo impacto. Ou seja, uma sucessão de oportunidades perdidas por Trump. E a dúvida fica, será que realmente ter o apoio de um Dick Cheney da vida, que foi
amplamente antagonizado por anos, como a reencarnação do Darth Vader, vai realmente trazer algum voto e alguma sustentação para Kamala Harris? Isso cai no ditado popular. Às vezes, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Gente, a gente está aos passos finais aqui. A gente tem pouco mais de um minutinho. Eu vou abrir para as considerações finais. Machado, fecha para a gente. Eu acho que... já vou ser repetitivo. A sensação que eu tive é que o Trump gostaria de continuar debatendo com o Biden. E ele não descobriu ainda como atacar, como ganhar o debate da Câmara. Eu espero que o Trump se despeça agora como Trump. Natália? Eu concordo e acredito que a Câmara conseguiu falar com o eleitorado aí de classe média. O programa dela, né, de pequeno... para pequeno empresário, pequena empresa, eu acho que é um programa importante para essa classe média baixa. E ela colocou muito bem a questão da saúde, né? E a questão do Trump apoiar as Big Farms. 10 segundos, Marinho. Desafio para você, que é verborrágico. 9. Bom, a gente, enfim, claro que vamos estar acompanhando aí. A política americana é um espetáculo apaixonante, muita coisa em jogo aqui. A gente vai estar, claro, em cima do lance, fazendo a nossa dobradinha aqui. A gente vai estar trazendo todos os próximos desdobramentos. Hoje, uma vitória clara de Kamala Harris, assim, em pontos, mas a ver o impacto na prática e também nas pesquisas. Fortes emoções. Meu último agradecimento é para você que acompanhou a gente aí na cobertura e nesse balanço que nós fizemos. Boa noite, muito obrigado e até a próxima oportunidade.